Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor nesta noite, quando estaremos refletindo mais um pouco na palavra do Senhor nesta noite, desde já, desejando não só uma noite agradável na presença do Senhor, mas também uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor para todos os amados em nome de Jesus. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, quero ler dos versículos de 20 a 16. Quando diz assim a palavra do Senhor: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo, disse um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, amados, queremos pensar um pouco sobre questão de recompensa. E da mesma forma, estamos aí vendo a questão da justiça humana e a justiça de Deus. Esse contexto ele não começa aí no capítulo 20, mas ele começa no finalzinho do capítulo 19. Porque após aquele encontro daquele príncipe, daquele jovem rico com Jesus, das dificuldades que os discípulos encontraram ali com a questão da salvação, quando Jesus cita que isso é impossível aos homens, mas todas as coisas são possíveis para Deus. E aí Jesus ilustrou que seria mais fácil entrar um camelo por um bisel de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Mas os discípulos, eles ouviram isso, se admiraram muito e eles fizeram mais uma pergunta a Jesus: Quem poderá, pois, salvar-se? E é aí que Jesus olha para eles, E Pedro, tomando a palavra, começa a perguntar, a prescrutar com Jesus, dizendo, Nós que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? E aí Jesus diz: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando da regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós os assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. É mediante essa pergunta de Pedro,
nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Que Jesus certamente ele vai fazer essa primeira exposição a eles aí no sentido de recompensa, diante da questão do olhar de Deus, um Deus que é justo, e que ele vai usar esta parábola que é chamada, aí que nós lemos do capítulo 20, versículos de 1 a 16, ele vai usar a parábola dos trabalhadores na vinha justamente nesse sentido do que nós pensaremos hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Porque, mais uma vez, Jesus vai fazer uma comparação, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores na sua vinha, né? E diz que aquele pai de família, que é a figura de Deus, né? Ele sai logo cedo, ele manda seus trabalhadores saírem logo cedo para ali pegar pessoas para a seara, para o colhimento da sua agricultura. E aí ele vai bem cedo, bem de madrugada, começa a salariar e ele combina o seguinte, que vai dar um dinheiro. Em outra versão vai dizer que na realidade esse dinheiro, né, esse aqui foi transliterado no nosso idioma, no português, o dinheiro. Mas a questão é que era um denário. Um denário, ele tem o valor de um dia de trabalho. E esse valor é um bom valor, porque estudando o contexto histórico, vai dizer que até mesmo soldados romanos, eles recebiam pelo seu dia de trabalho também um denário. Era o valor de um dia de trabalho. E esse, na realidade, ajustou com os trabalhadores ali um denário, que era o preço pago, né, com justiça por um dia de trabalho. Mas quando vai chegar a metade do dia, sai-se de novo para também chamar mais trabalhadores. E aí, quando se sai lá, diz a palavra, perto da hora terceira, que é o sentido ali da metade do dia, meio-dia, ele vai também ali sair, né, sair nesse horário, e ele vai ver mais pessoas ali, e aí ele combina que vai dar o que é justo. E vai sair em outros tempos também, vai ver outros que estavam ansiosos ali na praça, porque diz o contexto que era muito comum os empregadores ficarem ali, ou aqueles que representavam seus empregadores, ficarem na praça ali, empregando pessoas para irem ali para a seara das suas colheitas. E aí havia esse, só que nós vamos ver que o texto vai dizer que primeiramente saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para vir ajustando com os trabalhadores, né, um dinheiro ou um denário, e mandou-os para a sua vinha. Quando é mais tarde, que é chegada aí por volta do meio-dia, saiu mais uma vez e estavam outros ociosos na praça. Da mesma forma, ele chama esses e vai dizer para eles que vai dar o que é justo para eles. E mais adiante, quando vai dando aí o horário, né, das 13h05 também, da mesma forma se sai para estar ali chamando trabalhadores também para sear ali. O dia se findava lá no Oriente, para o Oriente, se finda ali por volta do nosso aqui das 6h ou 18h nosso. E aí vai se começar um novo dia. E o que acontece aqui? A primeira hora é considerada a partir das 6h do dia, contando, né, fazendo referência ao nosso aqui. Primeira hora, 6h, segunda, a terceira hora, 9h, aliás, a segunda hora, 9h, a terceira hora, né, ao meio-dia, né, e assim por diante. E nós vamos ver que justamente foi saindo e angariando trabalhadores, e o primeiro povo que foi lá foi ajustado um denário, sendo que outros que foram ajustados com eles mais tarde, foi apenas dito para eles, darei para você o que é justo. Mas houve um acordo com aqueles primeiros, de que eles trabalhariam e ganhariam, né, o dinheiro ou um denário pelo dia de trabalho. Sendo que quando, né,
depois das 5 horas da tarde, esse que tinha a responsabilidade dada pelo Senhor, foi-lhe dito para que ele fosse e desse o pagamento. Aqueles que trabalharam foram chamados para o trabalho. E aí, o texto vai dizer que quando esse está fazendo o pagamento ali para as pessoas, né, daquilo que o seu senhor achava ou como se fosse que era justo, ele vai dar aquilo que, segundo certamente era o seu pensamento, daquilo qual era a justiça que ele queria fazer, e que quando vai se aproximando a noite ali, né, já por volta ali, literando para o nosso tempo aqui das 18 horas, quando escurece, às 6 horas, estava ali já dando, e era muito comum, porque o povo que ia para a seara, para a colheita, geralmente era um povo de pouco poder aquisitivo. Quem sabe até eles trabalhavam durante o dia, quem sabe para comer à noite e já preparando para a família do outro dia. Então era uma situação, né, calamitosa e difícil. Então os patrões que chamavam, geralmente no mesmo dia, no final do dia, eles faziam questão de pagar aquilo que era justo, para que de fato tivesse, né, o seu mantimento da noite, quem sabe até desse para o mantimento do dia da família, né, enquanto ele estaria trabalhando no outro dia. Mas a grande questão aqui é que quando esse vai assalariar ou pagar, ele vai começar pelos últimos ou derradeiros, diz a palavra. Quando aqueles que começaram desde lá, né, nas primeiras horas do dia que foram chamar para o trabalho, quando eles viram que aqueles que, né, por último chegaram, que foram os derradeiros, os últimos, agora estava sendo feito o pagamento para eles, e que eles estavam recebendo um denário, aquilo que foi combinado com eles, aqueles que primeiro iniciaram o trabalho, certamente eles devem ter pensado, opa, se o patrão ele está pagando um denário para aqueles que chegaram depois de nós, ou estes mesmos que foram os últimos que foram chamados, está sendo pago um denário, certamente nós vamos receber mais então. E ficaram com esse pensamento, né? Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E é aí que entra o contexto que nós vamos pensar um pouquinho, porque quando estes vão receber, né, aqueles que iniciaram o trabalho lá, eles achavam que receberiam mais do que os outros e receberam a mesma coisa, um denário ao qual foi combinado com eles por um dia de trabalho, e que aquilo era justo diante de um dia de trabalho, um denário, um dinheiro. Mas começaram a murmurar contra ali, né, o pai de família, por haver recebido a mesma coisa que os últimos receberam, dizendo, você igualou conosco, suportamos a fadiga, a calma do dia, né? Mas aí diz que esse pai de família, o dono das terras, diz, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo um dia de dinheiro, né? Havia um acordo, havia um ajuntar. Amados, nós quando aqui na face da terra, é muito comum para nós, né? Nós pensamos sempre em labutar, em trabalhar ou fazer outras coisas tais, sempre pensando em recompensa no sentido aqui do nosso olhar terreno, né? Se nós estudamos, queremos realmente ter conhecimento, quem sabe para termos uma profissão, tendo realmente a visão de que nós vamos ganhar algo, quem sabe nos aperfeiçoar numa profissão para nós termos um salário digno, termos com que certamente cobrir as nossas despesas pessoais, quem sabe aquele que tem família também cobrir as despesas com a sua família. E se nós estudamos, queremos também termos o reconhecimento de que somos um povo que tem conhecimento, que tem um mérito, que tem certamente, né, uma posição devida aqui na face da terra. Mas, porém, a palavra diz que Deus não vê como o homem vê. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus, ela na realidade é perfeita, meus amados. Deus não vê como o homem vê. Veja a visão da graça de Deus, da misericórdia de Deus, na visão desse pai de família
que começa ali a chamar trabalhadores para a sua seara, e quando ele vai começar a dar aquilo que ele cria que era justo, ele começa pelos últimos que foram trabalhar, até chegar àqueles que foram primeiros, mas ele deu a mesma coisa para cada um. Sabe o que nos leva a pensar sobre isso, e o que é o cerne da questão é justamente a graça e a misericórdia do Senhor. Amados, amados de Deus, nós somos injustos, mas o nosso Deus é justo, Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão. Segundo a sua palavra, o nosso Deus, Ele é chamado, um dos seus pseudônimos, Pai das misericórdias. E o nosso Deus, Ele se contenta em abençoar. E para Ele não faz diferença a acepção de pessoas, bem como aqui nesse contexto, ele olha para as pessoas e eles vê que eles precisavam na realidade terem aquele sustento do dia, como nós também, diante de Deus, como seres humanos falhos que somos, Deus sabe que somos carentes e dependentes dele, porque a palavra diz que sem ele nada somos e nada podemos fazer. E quando nós paramos para pensar nestas coisas, meus amados, antes aqui de quando Pedro faz esta pergunta, o que nós vamos ter? Qual é a nossa recompensa que deixamos tudo para te seguir? Ali, primeiramente, a passagem da questão daquele jovem rico, de que porque possuía muitas herdades e ele quis prescrutar, saber sobre a questão da vida eterna, né? Ele estava muito preso aos seus bens, aos bens materiais, às suas riquezas. Quando Jesus disse que era para ele receber o reino de Deus, ele teria que se abdicar, se abster realmente das riquezas materiais que ele tinha. E o seu semblante caiu e ele saiu de diante do Senhor, porque certamente o seu olhar estava fitos aqui na justiça humana, nos bens materiais, mas esquecendo de olhar para a questão divina. E Jesus, ele, em um outro lugar, ele fez aí uma ilustração tremenda quando ele ali falou sobre aquele homem, né, o rico insensato, que naquele tempo a sua herdade tinha dado muito ali, né, na sua agricultura, e aí ele começa a ficar preocupado, porque pensando que a sua colheita seria farta por demais, e não daria os seus barracões para estar ali colocando o mantimento daquilo tudo que ele ia colher, e aí diz a palavra que ele pensou, já sei, derrubarei todos estes e vou construir outros barracões. E aí ele diz, alma tem em depósito para muito tempo, descansa. E diz a palavra que logo veio a voz do Senhor dizendo para ele, louco, o que tens preparado para quem será? Pois ainda nesta noite perderão a tua alma, ele estaria perdendo a sua vida. E a palavra diz, assim é o homem que é rico para com o mundo, mas é pobre para com Deus. Ah, amados, terrível, terrível isso. Jesus ensinando também lá em Mateus, ali no capítulo 6, após ensinar a oração universal, a oração do Pai Nosso, Jesus vai falar ali, né, para nós não estarmos aí preocupados com as riquezas deste mundo. Ele disse, olha, não ajuntem tesouros aqui na face da terra, mas ajuntem tesouros nas mansões celestiais, porque aqui na face da terra, ele disse que o ferrugem vai corroer, a traça vai comer, aqui o ladrão ele vai roubar, mas o reino de Deus nos céus, nada do que temos nos vai ser tirado, porque é eterno as coisas do Senhor, meus amados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque, amados, o nosso olhar muitas vezes está fito aqui na justiça humana, nas riquezas humanas, e muitas vezes nos esquecemos da justiça de Deus e das riquezas que Deus tem preparado para nós. Amados de Deus, quando nós pensamos certamente na
recompensa humana, mas porém também por outro lado, pensando na recompensa de Deus, nós vamos ver que muito mais vale a pena nós estarmos firmados realmente na direção de Deus, com compromisso com Deus, sabendo que Ele tem muito mais a nos dar do que este mundo tem para nos dar. Por isso Jesus citou lá no capítulo 6, encerrando ali no versículo 33, ele vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas que nós precisamos, diz a palavra, que ele vai estar acrescentando sobre as nossas vidas. E ele diz para nós não estarmos aí ansiosos por demais, com grande ansiedade, porque o mal cuidará de si a cada dia, o mal vai cuidar. Amados, as nossas preocupações, principalmente nessa visão de recompensa, tudo quanto fazemos, pensamos que fazemos para ter, mas Deus está olhando muito que nós precisamos ser para ter. Ser o quê? Ser servos do Altíssimo, ser pessoas com compromissos com Deus, sermos pessoas que dignificam o nome de Deus, glorificam o nome de Deus, sabendo que o Senhor, Ele age em justiça, como já dissemos aqui numa pregação. O governo de Deus, ele é em equidade. A palavra equidade quer dizer como uma balança que não pende nem para um outro, nem para o lado, ele age em justiça. O governo de Deus é injustiça, mas o governo humano é injusto. Vemos aí, por causa desta epidemia que está acontecendo aqui na face da terra, muitos patrões despedindo seus empregados, alguns reduzindo o salário dos empregados. Veja a visão de Deus nesse texto. A mesma porção que foi dado a um, foi dado a todos. Não interessou se começou no primeira hora, se começou no meio-dia, se começou mais tarde, se começou no final do dia, mas todos tiveram o mesmo direito. E quando nós pensamos no que certamente nos concerne a questão da vida eterna, da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos no mesmo barco. Lembra lá que nós já citamos essa ilustração aqui numa das pregações? Jesus foi crucificado lado a lado, um salteador à esquerda, outro salteador à direita. Um zombava, um realmente zombava de Jesus, blasfemava. E o outro certamente ali dava uma conotação de arrependimento, ali falando com o outro: olha, realmente nós estamos pagando pelo nosso pecado, pelo nosso erro, mas este aqui nada fez, esse homem nada fez, não é digno desse tipo de morte. E ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino ou no paraíso. E Jesus vira para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, no meu reino. Amados de Deus, eu vejo tantas pessoas na realidade, começaram a sua vida cristã, desde criança, meus pais me criaram na igreja, desde cedo eu sou cristão, isso e aquilo. Há alguns que estão na igreja há muito tempo, têm cargos na igreja e muitas vezes desfazem de outros que estão agora caminhando, iniciando a sua vida vida cristã, pensam que na realidade são maiores do que aqueles que estão iniciando, ou aqueles que já têm mais idade, pensam que Deus está olhando da mesma forma que você vê, diminuindo os outros, ultrajando os outros, pensando que está acima dos outros. Mas Deus, Ele na realidade nos vê como iguais, e a recompensa que Ele tem para nós é igualmente a vida eterna. Não importa quem o recebeu há 100, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, e aquele que recebeu hoje a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem os mesmos direitos que eu e você já tivemos quando aceitamos há tantos anos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e que temos procurado perseverar até o fim das nossas vidas nesta fé, confiança impoluta em nome de Jesus. Mas todos nós temos o mesmo direito. Eu tenho um costume, quando eu estou batizando as pessoas, após ali fazer a profissão de fé e ali submergir elas nas águas, a questão de imergir elas nas águas, e quando elas são ali submersas,
Ali eu digo diante da igreja: olha, agora vocês têm os mesmos direitos de qualquer um que já é membro do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Desde o mais novo até o mais idoso, você tem os mesmos direitos, mas também as mesmas responsabilidades. Amado de Deus, vejam, aqueles que foram os primeiros começaram ali a murmurar, começaram ali a falar mal contra o pai de família, a se endurecer. Olha, esses derradeiros que chegaram por último aí, nós que nos afadigamos mais durante o dia, trabalhamos mais do que eles, ficamos mais horas aqui na tua colheita, e agora é dado a mesma coisa para eles. Amados de Deus, veja o que esta parábola, no finalzinho dela, vai dizer. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Lembra que quando disseram, chamaram Jesus de bom, Jesus disse: só há um que é bom, que é Deus, amados. Nós certamente erramos, nós pecamos por atos, por pensamentos, também certamente porque na questão da negligência, de nós sabermos o que é para ser feito e não fazemos, isso é o pecado da omissão. Mas Deus, Ele é justo, e o nosso Deus certamente Ele anda em justiça, e a sua obra, o seu caminhar é feito em justiça. E o nosso Deus não vê como nós vemos, e se nós estamos esperando a boa paga do Senhor como diferente de qualquer um, vamos ter mais. A única coisa que se vê nesse texto aqui é que quando ali findando o capítulo 19, quando Pedro faz a pergunta e Jesus vai responder dizendo: quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus está falando lá para os 12 apóstolos que eles se assentariam ali em tronos, à direita ou à esquerda e à direita do Senhor, e que na realidade eles estariam ali junto do Senhor julgando as 12 tribos de Israel. Até mesmo lá no Apocalipse, quando se fala nos 144 mil, ali é dito, no contexto aí dos grandes teólogos, estudiosos, que têm mais conhecimento do que eu, que dizem que os 144 mil, de acordo com o texto lá, que na realidade são 12 mil tirados das 12 tribos de Israel, que dá os 144 mil salvos, mas fora os gentios. Quem são os gentios? Porque ali é só contado das 12 tribos de Israel, mas a salvação é para todos. E assim sendo, nós como gentios, como povos de outras nações, adentramos esta tão grande salvação dada por Deus, porque somos gentios, povos de fora. Mas quer saber de uma coisa? Eu olho para esta questão, Jesus dizendo, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Quero ir com você lá em Colossenses, palavras do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, quando a palavra do Senhor, ela diz assim, Colossenses capítulo 3, versículos de 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. A palavra do Senhor diz que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor, porque Ele é quem vai fazer justiça por nós, é Ele quem vai mover o coração dos homens para dar aquilo que é justo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, dai ao ser humano o que é do ser humano.
Também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, meus amados. Há uma recompensa. Ele afirma que há uma recompensa, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Lá em Salmos 128, versículo 4, eu também quero ler lá esse texto. Salmos 128, versículo 4, a palavra diz assim: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E esse texto do Salmo 128 está falando que aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Louvado seja Deus por isso, amados. Aquele que teme ao Senhor será abençoado. E nós, conquanto um povo temente ao Senhor, sabemos que Deus ele faz justiça por nós, ainda que aqui na face da terra não haja certamente justiça, mas Deus pode mover o coração dos homens para fazerem justiça. Vivemos num país que vemos injustiça por demais, perseguição por demais, né? Ninguém levando a sério justamente esse preceito de que Deus quer que nós andemos em justiça, mas o nosso Deus ele é justo e diz a palavra que ele tem piedade de nós. Louvado seja Deus por isso. Quando nós olhamos para a recompensa do homem em detrimento da recompensa de Deus, muito mais Deus tem para nos dar do que os homens para nos dar, amados. Por isso Jesus disse: não temeis o que vos pode fazer o homem, mas temei aquele que dá a vida, que tem poder para tirar a vida, e após tirar a vida tem poder para lançar a alma no inferno, diz a palavra do Senhor. A esse nós damos glória, nós damos aleluia, todo culto, toda adoração seja dada a Ele em nome de Jesus, porque a melhor recompensa vem do Senhor em nome de Jesus, e tudo quanto fizermos, façamos certamente nesta fé confiança de que devemos fazer como se estivesse fazendo para o nosso Senhor, para que a recompensa venha dele em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe e Deus continue cumprindo em nós o seu querer em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma família, uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor em nome de Jesus. Deus, obrigado porque podemos estar na tua presença, em comunhão com o Senhor e com os santos do Senhor, ainda com dificuldades. Obrigado pelo alimento deste dia, não só material, mas também espiritual. Cumpra em nós o teu querer. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença, Pai. Cuida da tua criação, mas em particular cuida do teu povo, a família do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.